Bom dia, torcedor tricolor. Saudações tricolores. Duas notícias de jogadores importantes no futebol brasileiro. Um está rescindindo com seu clube aqui no Brasil, clube grande, jogador que já foi muito especulado no Fluminense, inclusive. E a outra, para mim, a notícia, Capuano, muito surpreendente. E eu coloco um ponto triste nisso aqui. Uma das maiores revelações do Fluminense dos últimos tempos, irá jogar num concorrente direto na temporada 2023 aqui no Brasil. Bom dia, meu amigo. Vamos trazer essas informações para o torcedor tricolor que acompanha a Central Fluminense da melhor maneira possível. Bom dia, Daniel. Bom dia para a galera que está nos assistindo. Sobre o primeiro assunto, né? Esse jogador já foi muito linkado no Fluminense, vai ficar sem contrato aí, sem clube. A gente pode ficar de olho que assim, eu não acharia nada impossível o Fluminense pensar em ir atrás dele, não. E a gente vai conversar bastante. O jogador está muito embaixo, é verdade. Mas a gente sabe, né? Fernando Diniz gosta de tentar ressuscitar talentos. E futebol, bola jogada, esse jogador sempre teve muito, né? Teve alguns problemas extracampo aí, de força maior. A gente vai comentar aqui ao longo do vídeo. E a segunda notícia é triste, né? Porque a gente vê como o Fluminense está virando ali um clube de segunda prateleira mesmo, segunda, terceira prateleira. Nossas promessas estão indo aí reforçar outros times brasileiros, isso é cada vez mais recorrente. E esse clube, com todo respeito, né? É um clube muito tradicional na sua região, mas é um clube menor que o Fluminense. Está vindo buscar esse jogador. Enfim, isso é muito triste, esse posicionamento do Fluminense no mercado. Só que, Daniel, eu vou discordar de você, porque eu não acho surpreendente essa notícia. Mas a gente vai debater aqui ao longo desse vídeo. Então, ó, já pedindo pra galera se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações importantes, você, torcedor tricolor, continuar valorizando o nosso trabalho aqui todos os dias, né? De domingo a domingo, trazendo informações do Fluminense Futebol Clube aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, assista esse vídeo até o final para você depois deixar o comentário sobre essas informações. Capuano, a Central e o Fluminense e a Centauro estão deixando todo mundo na cara do gol. Os melhores produtos do Flu e qualquer tipo de produto que seja vendido e entregue pela Centauro, pode usar o nosso cupom. Então, acesse o link da descrição ou o do comentário fixado para você ter as melhores ofertas de produto do Fluminense. Mas você pode entrar lá no site da Centauro e tem essa especificidade aí, né? Específico. Produto vendido e entregue pela Centauro, você coloca o nosso cupom e vai sair com 10% de desconto. Capuano, vamos começar falando sobre esse jogador que, em certo momento aqui no futebol brasileiro, encheu os olhos de muita gente, encheu os olhos do torcedor que acompanha futebol, mesmo sendo rival, né, da onde que ele jogava. Tá rescindindo com o seu clube, já foi especulado aqui no Fluminense, se eu não me engano, ano passado, né? Que a gente fez alguns vídeos. No início do ano passado, Daniel, foi quando a É, Central Fluminense estava começando seus trabalhos. Esse era o grande burburinho de que ele seria o camisa 10 do Fluminense. O Fluminense estava atrás dele. Na época, se eu não me engano, era um empréstimo, né? O Fluminense ia pagar uma grana pelo empréstimo dele e teria um valor de compra até bem alto, porque era um jogador que, embora não tivesse na sua melhor fase em seu clube, era um jogador extremamente valorizado. Jovem, ele ainda é jovem, mas na época, né, obviamente, quase 2 anos atrás, ele era mais jovem ainda, né? Muito valorizado, já tinha mostrado muito futebol, era o camisa 10, né? Ele era o camisa 10 do time dele, não é pouca coisa, não. E camisa 10 eu não digo de posição, não, é número na camisa mesmo, ele jogava com a 10. Você vê como que é um jogador que tinha moral por lá, mesmo sendo vindo da base, na época tinha o quê? 21 anos, eu acho, 21, 22 anos. Então, assim, é um jogador muito valorizado, né? A gente tá falando do Jean-Pierre, meio campo que pertence ou pertencia, né, ao Grêmio. pertencia, não é mais jogador, já rescindiu um contrato em comum acordo com o Grêmio. É isso, Jean-Pierre, né? Se vocês lembrarem aí, a galera que acompanha a Central desde os primórdios, a gente fazia muito vídeo aqui falando sobre isso, porque essa especulação, essa negociação chegou até a criar muita esperança, ficar. Eu não sei se dá para dizer que a negociação esteve avançada, mas na época tudo dava a crer, né? Que sim, que o Fluminense estava muito próximo de conseguir contratar o Jean-Pierre. Agora ele está sem clube. Ele, na última temporada, atuou pelo Avaí no Campeonato Brasileiro. O Avaí foi rebaixado, ele estava lá. Foi mal, assim, vamos falar a verdade aqui. Não teve destaque no Avaí, não chegou a ser titular absoluto, jogou 23 jogos no Brasileirão, mas só começou 6. Fez um golzinho só, que foi um gol de falta, por sinal. Mas é um jogador, assim, que o futebol dele, nas características, lembra muito, inclusive, do Ganso, né? Apesar dele ser 10. É um jogador estilo Ganso, aquele meia clássico, cerebral, né, de muita técnica, bate falta,
enfim, visão de jogo apuradíssima, mas tecnicamente é muito bom. Está em muito embaixo, muito embaixo. E aí, Daniel, ao meu ver, tá? Quero também saber a sua opinião. Isso pode, eu acho, tá, aproximar ele do Fluminense. Ele tá muito embaixo. Então, assim, rescindiu com o Grêmio. Agora é contratar ele sem pagar luvas paga sempre, né? Mas sem salários muito altos e sem pagar nada para o clube em que ele está. Cara, o jogador embaixo do jeito que ele tá, as luvas não vão ser tão altas, vamos falar a verdade aqui, porque ele tá muito embaixo. Ele não jogou, não conseguiu render no Avaí, que foi rebaixado, não conseguiu ser titular por lá. Mas assim, a gente tem que lembrar, cara, que o Jean-Pierre tem muitas coisas que envolveram a situação delas. E a principal delas, ao meu ver, ele já não estava na sua melhor fase, tá? Mas o que eu acho que deu um choque negativo nele foi o problema de saúde que ele teve, né? Vale lembrar que logo após essa situação dele quase vir para o Fluminense, ele foi, na janela seguinte, ele foi emprestado para um clube da Turquia. Eu não vou lembrar direito o nome, mas está escrito aqui, ó, Giresunspor, da Turquia. Ele foi emprestado e quando ele chegou lá, ele foi rejeitado nos exames médicos porque descobriram que ele estava com um tumor no testículo, né? Uma doença grave que ele conseguiu se recuperar, ele está recuperado, fez o tratamento, é uma doença grave, mas que tem alto índice, né, de recuperação, mas é um choque, né, para um jogador profissional, ainda mais o Jean-Pierre, que é jovem, né, na época, isso um ano atrás, ele tinha o quê? 22 para 23 anos, é uma coisa que assusta e com certeza afeta a cabeça do jogador. Ele acabou voltando, fez seu tratamento, em 2022 foi emprestado ao Avaí. Por que eu ainda acho, Daniel, que não seria um absurdo o Fluminense investir nele? O Jean-Pierre, Daniel, tem 24 anos, ele vai fazer 25 em maio do ano que vem. Ele ainda é muito jovem. Pelo futebol que ele já apresentou no Grêmio, é um jogador que, assim, que eu não consigo descartar esse talento. Eu não consigo descartar. E mais, eu acho que o Fernando Diniz também não descartaria esse talento. Havendo a possibilidade, pelas características do Jean-Pierre, como eu disse, para mim é um substituto perfeito para o Ganso. As características, da maneira de jogar, muito parecida com a do Ganso. Acho que os dois não jogariam juntos no meu time, que eu acho que ficaria muita lentidão. Mas é um substituto perfeito para o Ganso. E aí ele vindo embaixo, com salário baixo, com a possibilidade do Fernando Diniz conseguir, né, dar essa motivada nele aí, recuperar a alegria de jogar futebol, eu acho que pode ser um investimento muito interessante para o Fluminense. Capuano, eu discordo. Eu discordo um pouco de você. Eu não traria, não, o Jean-Pierre. Eu acho que o Fluminense deve buscar, né? Já que vai ser bem enxuto, né? A quantidade de contratações, eu acho que tem que acertar. Tem que trazer um jogador que esteja bem, que esteja se destacando para somar a curto prazo com o Fluminense, né? Você mesmo reclama muito dos jogadores que chegam, né? E demoram para engrenar aqui no Fluminense. Mas o Jean-Pierre eu traria, mas ele não estaria na minha lista de 3 a 4 reforços. Mas o problema é que a lista de 3 a 4 reforços essa quantidade para contratar. Eu traria os 3 a 4 reforços, e aí é uma oportunidade essa que pinta. O cara tá de graça aí no mercado e tal, viria com salário baixo. Ele tá muito embaixo, Daniel, muito embaixo. Então, assim, para mim seria um excedente. Os 3 a 4 tem que ser nesse perfil que você tá falando. Isso aí eu concordo com você. Não, eu não traria, eu acho que está muito embaixo, né? A gente sabe desse problema de saúde que pode ter afetado, mas eu acredito que o Fluminense pode ir melhor no mercado. Ele pode contratar, trazer jogadores de um nível maior do que o Jean-Pierre, que estejam em momento melhor, de destaque, porque é isso que vai agregar valor ao Fluminense hoje. Eu sou muito... Você sabe que eu gosto de algumas apostas e etc e tal, mas eu gosto da aposta que está se destacando. Eu não gosto do tipo da aposta do cara que está em baixa. Então, esse fator do Jean-Pierre me leva a crer que não agregaria tanto ao Fluminense, mesmo com o fator Diniz, mesmo sendo tecnicamente muito bom. Eu gosto do futebol dele, mas eu não levo muita fé que ele poderia desempenhar o futebol do início da carreira no Grêmio. Mas, Capuano, tem outra notícia aqui, a segunda notícia, eu acho que vai deixar o torcedor tricolor chateado. Eu tô revoltado com essa informação, respeito quem não, mas uma das maiores promessas da base do Fluminense está voltando ao Brasil por empréstimo e não é para o Fluminense. Trata-se de Kaique. É uma notícia que saiu pelo A Bola de Portugal, o jornal A Bola, já está sendo comentada nas redes sociais. A torcida do Bahia está animada com a possibilidade do Kaique vir, né,
o motivo, né? O contexto. O Kaique deixou, segunda bola, o Paços de Ferreira, clube que ele estava emprestado, por não se adaptar à equipe e irá para o Bahia por empréstimo. Outro contexto. O Bahia agora faz parte do Grupo City e ele está sendo emprestado por um clube do mesmo grupo. E acrescento mais, não me surpreenderia se o Metinho também, né, que está lá no Lommel da Bélgica, na segunda divisão belga, daqui um dia também vem aqui no Bahia, ser emprestado, Capuano. Daniel, eu não acho surpreendente por conta disso que você acabou de falar. Bahia fechou com o Grupo City, enfim, eu fiz até acho que um vídeo sobre isso, né, porque estava para fechar, assim, começou a tipo, realmente esquentar. E eu falei que, inclusive nesse vídeo, vou até procurar depois, por curiosidade. Mas se eu não me engano, eu falei nesse vídeo, cara, o Betinho vai aparecer no Bahia. Betinho não, o Kaique vai aparecer no Bahia, certamente aí. Porque assim, é o perfil, é um jogador que está tendo dificuldade de se adaptar na Europa. Né? Ele não consegue. Ele até andou treinando bem, né? Lá no City, chegou acho que até a entrar em partida do principal e tal, mas ainda falta alguma coisa. O Kaique é muito jovem, né? O Kaique saiu daqui do Fluminense com 18, então assim. Tem nem 2 anos que ele saiu, né? Ele não deve ter 20 anos ainda. Saiu o Kaique não deve ter nem 20 anos ainda. Ele é muito jovem. E, cara, ele me irritou muito no final da passagem dele do Fluminense. Ele tem 19 anos, ele faz 20 no meio do ano que vem. Ele me irritou muito no final da passagem dele no Fluminense, é verdade. Mas, assim, é um jogador, cara, que era muito jovem, né? E, cara, conseguiu render no estadual, conseguiu fazer uma gracinha ali no Brasileiro, na Libertadores. Então, assim, para o Bahia, eu acho um bom reforço, tá? Ele não ter se adaptado na Europa, eu acho que não anula o fato dele ser um bom reforço para o Bahia. O Bahia tem um jogador jovem ali para a ponta, que sabe fazer um salseiro. E, enfim, eu acho que é um bom reforço para o Bahia. E é triste, né? Porque o Fluminense tá atrás do mercado. Não que o Fluminense tenha ido atrás do Kaique ou tenha se interessado, mas a gente vê, né? A gente já ficava chateado vendo nossas promessas voltando para Palmeiras, Atlético, Flamengo. Agora as promessas estão voltando para jogar no Bahia. E não é qualquer promessa, né? Não é jogador, fulano saiu daqui e tal, mas não serve para o Fluminense. Não, é um cara que se viesse para o Fluminense hoje, Capuano, seria o ponta que falta no time titular. Ainda tem esse detalhe. É literalmente a posição que falta, né? O cara para jogar pela direita do ataque ali. Daniel, é muito triste, né? É muito triste você ver isso. Porque mostra como o Fluminense está se colocando ali num lugar de coadjuvante no futebol brasileiro e perdendo espaço para o Bahia. Bahia, que sempre foi um clube de menor expressão que o Fluminense, embora seja um clube muito relevante no cenário brasileiro. Isso é muito preocupante, Daniel. É muito preocupante. É triste demais você ver uma situação dessa. Cara, assim... Ele era o melhor sub-17 do mundo quando ele saiu. Isso não é a torcida do Fluminense falando, não, cara. Era a galera que trabalha com sites especializados, a mídia falando, a galera que trabalha com observação de jovens talentos. O Fluminense vendeu mal e agora tá vendo aqui ele jogar no... Assim, eu acho que foi um erro de escolha dele pro Grupo City. A gente tava até conversando isso aqui em off, né? O Grupo City não desenvolve talentos, mas vendeu muito mal. Sim. E agora a gente está vendo em um rival direto, né? A base do Fluminense segue reforçando rivais aqui no Brasil direto. Menos o Fluminense. Incrível, né? Que a gente revela, tem todo o trabalho da base, passa os anos, matura o jogador, mas ele dá o retorno técnico em outro time. Não dá retorno técnico pra gente, porque ele joga isso aqui, né? E sai. Não dá o retorno financeiro que poderia ter dado pra gente, porque saiu muito cedo, e dá retorno técnico para os outros, e dá retorno financeiro, porque o campeão da Libertadores ganha muito dinheiro, e foi campeão da Libertadores. O campeão da Copa do Brasil é a maior premiação do Brasil aqui hoje. E a gente está reforçando esse tipo de time, e não o Fluminense está usufruindo, né, da sua excelente base, ainda excelente base. Então, a gente vê que o mercado está subindo, os times estão aumentando o seu nível. O Fluminense já está, o Bahia agora fechou com o Grupo City, o Fluminense está aqui, o Bahia aqui, e daqui a pouco vai passar, porque você falando de mercado financeiro hoje, o Bahia está melhor que o Fluminense. É do Grupo City, Daniel. A gente vê, os times estão se reforçando. Antigamente era assim, fulano se reforçou bem, mas era sempre se reforçando dentro do mercado nacional.
era pegando jogadores aqui do mercado nacional. Agora, os times com essa melhor capacidade financeira, eles estão indo se reforçar lá fora. O nosso rival aqui, o Flamengo, você não vê o Flamengo indo buscar jogador aqui no Brasil, como o Fluminense, por exemplo, tem que fazer. Eu citei o Jean-Pierre no começo do vídeo, né, que eu acho que seria uma aposta interessante de se fazer, mas é muito pelo contexto atual do Fluminense. O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético, eles vão buscar jogadores no exterior. O jogador, às vezes, está embaixo, sim, mas é um jogador que está embaixo na Europa, que tem um nível, às vezes... O Atlético foi lá e buscou o Paulinho, que todo mundo queria aqui no Fluminense. 22 anos. Que o Flamengo contratou o Cebolinha, né? Que outro dia foi o craque da Copa América. Bem difícil, Capuano. Eu ainda sonho com o Fluminense voltando ao protagonismo, né? A torcida não aceitando somente um terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e acreditar, sinceramente, em negócio de reconstrução. O Fluminense está sendo reconstruído há quase 15 anos, a gente pode botar assim, né? Mais de 12 anos e não acontece nada. Continua a mesma coisa. Aí daqui 9 anos, Daniel, a gente vai estar na década de 30, ainda vão estar falando que o Fluminense passa por uma reconstrução. Qual é o fim? Qual é o ponto final dessa estrada da reconstrução? É o Fluminense virar um bicho-papão no Brasil, ganhar todos os títulos? Ser um Real Madrid do Brasil? Não, né? O ponto final dessa estrada, desse papo de reconstrução, é o Fluminense virar o que o Atlético Paranaense é. Um time muito bem organizado financeiramente, que faz uma graça nas Copas e termina no G6 do Brasileiro. Cara, para um time que... Esse escudo aqui, ó, para o que isso aqui foi fundado e para o que isso aqui já foi, é muito pouco. É isso, tô com você, meu amigo. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Aceitaria Jean-Pierre no Fluminense? Você acha que seria um bom nome para compor elenco, brigar para ser titular em 2023 nas mãos de Fernando Diniz? E a notícia que eu considero ruim, triste, né? Kaique, né? Nossa maior joia dos últimos tempos, vai jogar no Bahia, vai jogar aqui no Brasil em 2023 e não é no Fluminense, vai dar retorno técnico para outra equipe. Deixe seu comentário aí, que é muito importante. Valeu, Capuano, valeu, galera, tamo junto, saudações tricolores.